Outro dia eu escutei uma frase de um irmão que me marcou bastante. Ela dizia o seguinte: quem não presta para servir, não serve para mais nada. Percebam como que essa frase não expressa uma realidade da vida de um cristão. Se você é um cristão e não serve a ninguém e não serve ao seu próximo, possivelmente você não serve para mais nada também. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, que nós sirvamos uns aos outros. Ele, Jesus, sendo o primeiro de nós, sendo o cabeça da igreja, serviu a todos, porque nós, seus discípulos, seus servos, não serviríamos também. Olá, eu sou o pastor Robson Lima. Todos os dias pela manhã a gente está lendo um trecho dessa Bíblia aqui, a Bíblia 365. Tem diferentes versões dela, tem capa dura, tem capa mole, como essa daqui minha, tem letra grande. E você pode adquirir ela através do primeiro comentário fixado que deixei aqui na descrição. Tem links lá que vão te encaminhar para uma dessas Bíblias. E aí a gente segue o plano de leitura que ela propõe aqui, que sempre tem um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto de Salmos e um texto do livro de Provérbios. Hoje eu selecionei aqui um trecho da carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas capítulo 6, o versículo 8 em diante, que diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Querido irmão, querida irmã, esse texto está deixando claro, então, que eu e você devemos fazer o bem a todos, devemos servir a todos os que estão ao nosso redor, a fim de semear bênçãos na vida dessas pessoas. Quantas vezes nós ficamos só querendo receber? Tem inclusive um ditado que diz o seguinte: olha, fulano de tal só quer vem a nós, vosso reino coisa nenhuma. Pegando ali um gancho naquilo que diz a oração do Pai Nosso, em que a gente diz que o pão é nosso, o Pai é nosso, que venha a nós o reino de Deus. E perceba então, como na própria oração do Pai Nosso, nós temos uma dimensão comunitária. Nós oramos pelo Pai que é nosso, não é meu. Nós oramos em favor do pão nosso de cada dia e não a respeito do meu pão necessariamente. Mas infelizmente, nós temos convivido com pessoas muito ensimesmadas na fé. Pessoas que pedem apenas a respeito de suas próprias vidas, a respeito de seus próprios desejos e prazeres dessa vida. Nós não temos pessoas que pensam comunitariamente, que pensam em favor de toda a igreja. E a ideia é que uma vez que nós somos a igreja de Jesus Cristo, a gente pense comunitariamente. A gente deixe de orar para satisfazer apenas os nossos próprios desejos, mas que a gente ore comunitariamente, que a gente faça o bem para todos os que estão ao nosso redor e não apenas para mim mesmo. Eu não queira o bem apenas de mim mesmo, mas eu queira o bem de todos aqueles que estão ao meu redor. Infelizmente, nós temos visto pessoas que têm feito várias atrocidades no meio do povo de Deus que parecem nem se identificar como um cristão genuíno, porque não é do feitio de um cristão viver assim, agir assim. Nós cristãos devemos sempre pensar comunitariamente. Nós não fomos chamados para viver um cristianismo isolado, um cristianismo sozinho, como se a gente fosse algum personagem desses de filmes que trabalham sozinho, que não querem a ajuda de ninguém, de nada, como um Chuck Norris, por exemplo, como um Vegeta lá no Dragon Ball Z. São personagens caricatos e que ficaram muito conhecidos por não precisarem da ajuda de ninguém. Eles trabalham sozinhos, eles não precisam de ninguém. E não, meu irmão, na vida cristã não é assim. Eu preciso de outras pessoas ao meu redor. Eu preciso de pessoas me abençoando, me servindo com seus dons. E da mesma forma, eu preciso abençoar a vida de várias outras pessoas, servindo essas pessoas com os meus dons também. Afinal de contas, convenhamos, Deus não deu os mesmos dons para todas as pessoas. Nós temos diferentes dons justamente para que, enquanto um corpo, nós tenhamos diferenças
Imagina se o nosso corpo fosse tudo dedo, se o nosso corpo fosse tudo braço. Não, a gente tem braço, perna, pé, somos diferentes. E existe unidade nessa diferença toda, porque nós estamos servindo uns aos outros. A mão direita está servindo à esquerda, os meus pés estão servindo a todo o meu corpo. Percebam então que o meu corpo não vive, os membros do meu corpo não vivem para si mesmos. As minhas mãos então perderiam a sua função se elas fossem tiradas aqui dos meus braços. Elas precisam estar aqui, a fim de que elas tenham sentido, a fim de que elas possam fazer alguma coisa. Se você está no meio do corpo de Cristo, você precisa estar então abençoando as pessoas que estão ali ao seu redor com os dons que Deus te deu. Deus te fez diferente, Deus te deu dons diferentes justamente para que você sirva aos seus irmãos aí na igreja em que você está. Sempre que você tiver oportunidade, então, faça o bem a todos. Olhe para as necessidades ao seu redor. Tem alguém precisando de alguma coisa? Tem alguém precisando de mim? De que maneira, pastor? Olha, tem alguém precisando de comida? Sirva essa pessoa com comida. Tem alguém precisando de companhia no hospital para dormir lá, para posar em função de alguma cirurgia ou de uma internação que essa pessoa precisou ser submetida por algum problema de saúde? Se ofereça para fazer companhia a essa pessoa. Tem alguém precisando de dinheiro? Por que você não doa? Tem alguém precisando ter uma conversa, abrir o coração para você? Se assente com essa pessoa. Seja bênção na vida dela. Percebam que muitas vezes nós nos ensimesmamos nos nossos mundos e pensamos que nós estamos, de alguma maneira, fora da realidade dos problemas de todas as outras pessoas. Nós só precisamos dar conta dos nossos próprios problemas. Nós somos então espectadores dos problemas dos outros. E um cristão não é chamado para ser um espectador dos problemas dos outros. Um cristão é chamado para ser bênção na vida de outras pessoas. Seja bênção então na vida do seu irmão, da sua irmã. Sirva a esse irmão conforme nos diz as Escrituras Sagradas. Eu quero orar pela sua vida e pedir para que você seja bênção então na vida do maior número de pessoas que você possa imaginar. Deus bendito e poderoso, cuida desse meu irmão, dessa minha irmã que tem procurado viver para a sua glória. Pai, hoje o Senhor nos chama a fazer o bem a todos, especialmente os da fé, aqueles que estão bem próximos a nós. Então eu te peço que o Senhor crie situações, crie cenários em que esse meu irmão, essa minha irmã vai desenvolver os seus dons, vai desenvolver os seus talentos e vai servir as pessoas que estão ao seu redor. Que ela possa ser bênção na vida de pessoas que estão próximas ali. Eu oro assim no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando que se você quiser continuar lendo a Bíblia Sagrada com a gente, você pode adquirir... aqui de cabeça para baixo. Você pode adquirir a Bíblia 365, então, com o link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. Que Deus abençoe muito a sua vida.